hoje o tema do vídeo é: pais de autista não são donos da razão. Por que isso, Pamela? Como assim? Bom, gente, na verdade é um bate-papo, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu vim aproveitar que da outra vez eu postei um vídeo falando um pouco mais sobre Ritalina e vou continuar falando sobre isso, tá? Porque eu postei um vídeo, veio muitas críticas construtivas e destrutivas. Infelizmente, gente, sempre vai ter esse tipo de comentário nos vídeos, nos stories, em todo canto. Eu decidi expor a minha vida para ajudar outras pessoas, sabe, com meu filho, expor o nosso dia a dia, expor o que eu faço com ele. E eu sei que estou sujeita a esse tipo de crítica. Porém, eu falei assim, bom, vou aproveitar essas críticas para falar um pouco mais sobre o assunto. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu sei que tem gente nova que chega agora e também não vê os vídeos antigos, acaba vendo do início que chegou para lá. Então eu falei, vou falar um pouco mais sobre isso com as pessoas. Então, tinha muita crítica porque eu estava dando remédio pro Richard, ou porque eu estava dando mais de um remédio pro Richard. Algumas pessoas não assistem o vídeo até o final e já vai falando o que pensa na hora, já vai escrevendo e tal, e nem termina de assistir o vídeo, às vezes nem termina, não vê as minhas explicações. Então eu decidi vir falar um pouquinho mais sobre isso aqui pra vocês. A questão dos pais dos autistas não são donos da razão. Mas por que, Pamela, você está falando sobre isso? Porque, gente, quando eu comecei nesse mundo, né, desse mundo azul, nesse mundo TEA, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, comecei a ir atrás de vídeos no YouTube, eu comecei a participar de grupos no Facebook. Vídeos no YouTube a gente não achava muito, também eu não tinha muito acesso à internet na época. Então, quando surgiu o Facebook, a gente começou a participar de muitos grupos do Facebook. Isso é uma coisa também que eu evito hoje, porque acaba machucando a gente, às vezes, alguns comentários, né? Alguns grupos de WhatsApp. Então, se você pode evitar, é bom evitar. Saiba direitinho o grupo que você participa ou não. No outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso de grupos. Então, eu comecei a participar de muitos grupos, né, do Facebook, como eu falei, e às vezes eu vi alguns comentários, às vezes eu vi algumas pessoas postando alguma coisa, uns comentários assim absurdos embaixo. Sabe, as pessoas falando, não tipo dando dica, porque uma coisa é você falar dando uma dica, você falar tentando ajudar a pessoa, e outra coisa é você falar, né, escrever lá de uma maneira como se você fosse o dono da razão, como se você soubesse mais que todo mundo, sabe? Eu sempre venho expor aqui a minha experiência pra vocês, venho falar do meu dia a dia com o Richard, mas eu não sou a dona da razão. Não quer dizer que o que eu tô fazendo é o certo. Quem diz que é só porque o que eu tô fazendo é o certo. Eu falo o que eu faço com o Richard e o que dá certo e o que não dá certo. Porque tem coisas que a gente vai fazer que não dá certo. O que dá certo pro Richard não dá certo pro seu filho. Não dá certo pro da fulana, cicrana, beltrana e assim vai. Então algumas pessoas acabam falando de um jeito como se tudo que você estivesse fazendo fosse errado, sabe? Gente, não é assim. Qual é o principal nesse mundo, assim, das pessoas especiais, das crianças especiais, do autismo TEA? É a empatia. Só que isso não acontece em muitos dos casos, sabe? As pessoas falam de uma maneira como, poxa, eu tenho 15 anos de autismo, então eu sei mais do que você. Não é assim, não é só porque a pessoa tem 15 anos, 20 anos, 30 anos no autismo que sabe mais. Ou que o que ela sabe é o certo e o que eu sei é o errado. Não existe o certo e o errado. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, sabe? Não é porque eu coloco meu filho no cantinho da disciplina que você tem que colocar o seu filho no cantinho da disciplina. Foi bom pro meu? Será que vai ser bom pro seu? Tá certo, tá errado? Não quer dizer que tá certo ou que tá errado. Quer dizer que foi a maneira que eu achei para educar o meu filho, para conseguir controlar o meu filho de uma maneira nas birras dele, nos seus momentos mais agressivos e etc. E o erro das pessoas é esse, às vezes falar de uma maneira, você é louca, tem gente que falou assim, você é louca de dar remédio pro seu filho, não faz isso. Outras pessoas, não dopa seu filho, não sei o quê. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do remédio, da medicação pra vocês. Se você acha que o seu filho não precisa de medicação, meu filho é calmo, ele não precisa de medicação, Deus me livre de medicação. Ótimo, cara, ótimo. Não precisa você ficar
alarmando por aí que você acha que o outro tá errado porque ele dá remédio. Mas, poxa, cadê a empatia? Que você não tenta sentir o que o outro tá sentindo. Pra mim chegar no ponto de dar o remédio pro Richard, o risperidona, foi muito difícil. O Richard sofreu por meses. Porque o médico falou pra mim, Pamela, o Richard vai precisar de risperidona. Eu falei assim, não vou dar esse remédio pro meu filho. Ai, meu Deus me livre, meu filho vai ficar dependente, não sei o quê. Acabei fazendo a mesma coisa que muitas pessoas fazem. Sim, a gente tem aquela preocupação a longo prazo, não sei o que e tal. Mas, poxa, eu pesquisei muito sobre o risperidona e o Ritalina. Eu pesquisei muito. Fui atrás de mães que deram, que falaram que foi ruim, outras falaram que foi bom, outras falaram que não tem coragem de dar nunca. Fui atrás de todos esses relatos. Você ter sua opinião é uma coisa, ok, mas você opinar de uma maneira que machuca a pessoa e que faz a pessoa ficar triste com aquela situação não é legal. Não é legal. A mesma coisa que algumas pessoas falam, comentam às vezes, que isso me estressa. Isso sim me estressa. Algumas pessoas comentam, tenha fé, Deus vai curar o seu filho do autismo. Mas o autismo não é uma doença para ser curada, para Jesus curar o autismo. Alguns comentários, ao invés de ajudar, prejudica, atrapalha, a gente sofre. Como eu disse, eu já tô acostumada com esse tipo de comentário. Isso não me magoa mais, sabe? Por quê? Porque eu já fui me adaptando, porque eu sabia que se eu fosse montar um canal no YouTube, eu tinha que estar preparada pra isso. Só que me incomoda a ponto de outras pessoas estar lendo e falar, poxa, essa pessoa tá criticando, será que eu tô fazendo errado, não sei o que, sabe? Poxa, gente, a mãe e o pai chegou num ponto de pesquisar sobre o assunto, de ir atrás, de falar, ai, não sei se eu vou dar, aí decidiu dar e vai ler uma coisa dessa, sabe? É de machucar. É de machucar as pessoas. Então, beleza, se o seu filho não precisa, ok. Ótimo se o seu filho não precisa. Se o seu filho precisa e você tá negando, você tá fazendo seu filho sofrer, infelizmente. Ai, Pamela, não fala isso. É a minha opinião. Não quer dizer que é a certa, como eu disse, é a minha opinião. Por quê? Se o seu filho se bate, se morde, é super agressivo e você tá relutando em dar o remédio, ele tá sofrendo. O risco de eu dar de medicação pra ele tava sofrendo demais na escola. Eu vi, algumas mães falaram pra mim, as professoras, sabe? Muita gente falou. Ele chorava, ele chutava, ele batia, ele mordia, ele não conseguia interagir com outras crianças. E eu ali relutando pra dar o remédio e meu filho sofrendo. Eu tava sendo meio que egoísta. Então, gente, eu só quero pedir uma coisa pra vocês. Respeita a opinião do outro pai. Se você for num grupo aí do Facebook, do WhatsApp, e um pai falar uma coisa, dá a sua opinião, mas de uma forma respeitosa, sabe? Não fala como, não, você está totalmente errado. Tem gente que fala assim, sabe? Você está totalmente errado, não é assim que funciona. Por favor, gente, empatia, respeito, falar com educação é sempre bom. Pais de autistas, vocês não são donos da razão. Pais de autistas, nós não somos donos da razão. Do mesmo jeito que o mundo aí fora do mundo TEA tem pessoas sem caráteres, tem pessoas mal educadas, tem pessoas ignorantes, tem pessoas de todas as índoles, aqui dentro também. Não quer dizer que o nosso mundo é totalmente fechado. Um tem que tentar ajudar o outro, não querer saber mais que o outro. Se você tem uma informação que você acha que vai ajudar alguém, fala pra aquela pessoa. Então é isso, gente. Olha, eu nem sei como que vai ser esse vídeo, como que vai sair. Eu liguei a câmera e falei, eu vou falar sobre isso, vou conversar sobre esse assunto com o pessoal e vamos ver no que vai dar. Bom, eu quero saber sua opinião aqui, me fala o que você acha de tudo isso, você participa desses grupos de Facebook, o que você vê, você tem empatia realmente com o próximo, você tem respeito, você respeita? Se eu quero dar remédio pro meu filho ou não, você respeita isso? Você tem sua opinião? Dê sua opinião aqui, mas com respeito. Fica com Deus, curte aí, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, nos grupos de vocês de WhatsApp, de Facebook, de tudo que vocês tiverem, com a família de vocês, tá bom? Mais empatia, mais amor, mais respeito, carinho e compreensão. É o que nós pedimos, todos. Beijos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.